Vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura, falando agora da terceira geração do modernismo, que já é chamada de geração de 45, a geração que está envolvida ao pós-modernismo. É muito importante, ao falar dessa terceira geração, fazer um resgate do que a gente já estudou das anteriores. E essa é a nossa ideia. Então tá aqui, olha. Não reparem o excesso de texto no slide, mas o objetivo era esse mesmo, justamente para que a gente fizesse uma revisão e vocês pudessem aproveitar o conteúdo da aula de hoje de uma maneira a revisar o que já foi estudado até aqui. Então, olha, o modernismo brasileiro foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX. Então, a gente já sabe que a gente está estudando algo que está diretamente ligado aos nossos dias atuais. Não só no campo da literatura, mas no campo das artes plásticas, no teatro, no cinema e em tudo aquilo que envolve a questão ligada à intelectualidade e à cultura. Então, dentre os movimentos modernistas, vocês devem estar lembrados que o que serviu de boom do modernismo no Brasil foi a ocorrência da Semana de Arte Moderna. Então, aí nós já começamos, a partir de 1922, a fazer essa revisão sobre esse conteúdo que está ligado ao que nós estamos estudando e vamos estudar da terceira geração. Então, o modernismo aqui no Brasil também se dividiu em 3 gerações. A primeira geração, qual era a marca dela? Vamos relembrar. Mais radical e fortemente oposta a tudo que estava ligado ao movimento anterior, que foi o realismo. Concorda? Então, esses artistas queriam protestar, queriam ter voz e queriam ser ouvidos. E aí houve esse início desse movimento, dessa liderança criada principalmente pela intelectualidade brasileira. A segunda geração, ela já foi uma geração mais calma, uma geração que desejava mais apresentar as características do homem brasileiro do que significativamente protestar sobre alguma coisa. Então é a geração que se formou mais de romancistas e poetas, onde o que se falou mais foi o nacionalismo, a valorização do homem ligado ao regionalismo nas questões de norte e nordeste do Brasil. E agora nós vamos mergulhar nessa terceira geração, também chamada por vários autores de neomodernismo ou pós-modernismo. Então, essa geração de 45, ela foi a única das 3 que apresentou algo efetivamente diferenciado do que as anteriores, que estavam mais ligadas às questões sociais. Então, o que se viu aqui foi uma oposição à primeira geração e também foi uma geração questionada porque, segundo alguns, ela foi chamada de neoparnasianismo, justamente por características muito próximas desses escritores desse período com as características das produções literárias do parnasianismo, que foi um movimento que aconteceu exclusivamente na Europa e cultuou mais a poesia. Então, essa terceira geração, que acontece de 1945 a 1960, ela tem um processo de renovação artística. Por quê? Porque ela se aproveitou melhor da liberdade conquistada pela primeira geração, que foi do período de 1922 a 1930, e do aprofundamento das preocupações críticas e documentais da segunda geração, que foi de 1930 a 1945. Então, esse grupo de poetas, ele se inspirou mais na inspiração poética e nesse compromisso de trazer um olhar muito característico dessa expressão literária do momento. Então, eles adotam uma linguagem mais erudita e uma temática mais universal. Isso por quê? Porque a segunda geração teve mais uma visão ligada ao popular. E aqui a intenção era valorizar mais aquilo que estava relacionado à questão cultural, à questão da elite mais privilegiada e o sentido de tornar isso também uma marca forte do modernismo. Então, tanto no romance quanto nos contos, existe uma busca de uma literatura intimista e com uma pegada psicológica. E a gente sabe que a presença forte de alguns autores serviu como referência para isso.
Então, na poesia, nós temos o Péricles Eugênio da Silva Ramos, nós temos o Ledo Ivo, Geir Campos, Marcos Condé Reis e João Cabral de Melo Neto, que talvez de todos esses seja aquele mais conhecido do público brasileiro. E na prosa, quem nós temos aqui? Os maravilhosos Guimarães Rosa, com uma poesia magistral também, ele não se dedicou só à prosa, e a nossa queridíssima Clarice Lispector. João Cabral de Melo Neto, ele teve como forte expressão, ele estreou em 1942 com Pedra do Sono, que teve uma forte influência de Carlos Drummond de Andrade. João Cabral de Melo Neto é um poeta muito próximo das características da produção literária de Carlos Drummond de Andrade. Então ele tem uma pegada dramática, certo? Porque quando ele escreveu Morte e Vida Severina, que foi encenado em 1966 com as músicas de Chico Buarque, e com o uso na sua produção literária de economia de linguagem, uso de metáforas. A partir de 1945 ele é influenciado por uma visão arquitetônica, e ele fala muito da marca, da formatação do poema. E a sua produção literária amadurece e está ligada também às questões políticas. Os aspectos centrais da sua obra são objetividade, concisão e precisão, o metalirismo, o engajamento e denúncia. E a sua principal obra, Morte e Vida Severina, que inclusive foi um dos clássicos lidos por vocês ao longo desse ano, ela traz uma representação muito teatral, muito simbólica da morte e das dificuldades vividas pelo homem nordestino. Então isso aí preserva uma característica da segunda geração, mas de uma forma mais ligada ao simbólico. Já Guimarães Rosa, ele mineiro, se formou em medicina e clinicou durante um período lá. A sua obra é extremamente inovadora e original, e o seu livro Sagarana, publicado em 1946, ele traz um marco divisor na literatura moderna do Brasil. Ele é uma obra que se pode chamar de inovadora da linguagem literária e apresenta narrativa de cunho regionalista também, e vem transformar o panorama da nossa literatura. Sagarana, ela traz uma visão muito ligada às questões do canto heróico, da lenda, da representatividade, da semelhança e do quanto aqueles personagens e do quanto aquela história traz como referência para a nossa literatura. Guimarães Rosa é um escritor maravilhoso. Então, olha, ele também publica uma obra maravilhosa, Grande Sertão Veredas, onde ali a gente encontra a poesia em forma de prosa. É uma obra maravilhosa, geralmente muito cobrada nos concursos e vestibulares. Por quê? Porque ela expressa de uma maneira muito diferenciada toda essa ligação do homem com a natureza, o sertão como uma forte influência do comportamental humano. As principais obras dele, Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas, Primeiras Histórias, Tutameia, Terceiras Histórias, também chamado, Estas Histórias e Ave Palavra. Então a gente vai encontrar na obra de Guimarães Rosa uma forte ligação com a representatividade simbólica e a influência disso no comportamento do homem. E aí nós entramos em aquela que talvez seja uma das mais queridas escritoras brasileiras, que é a nossa querida Clarice Lispector. Toda a produção literária de Clarice está muito voltada para o psicológico, para a análise do sentimento do homem e aquilo que ele reflete sobre sua vida. Através da obra de Clarice Lispector, é possível vivenciar grandes conflitos do homem em relação ao seu meio, não influenciado por ele,
mas apenas com a posição reflexiva. Clarice Lispector, assim como Cecília Meirelles, está muito ligada à questão simbolista e à forma como esse pensamento simbólico se representa. Então ela tem uma técnica impressionista, ela tem um fluxo ligado à consciência e, em alguns momentos, o tempo de narrativa das suas histórias, ele não segue de uma forma linear. Ele tem muita influência do tempo psicológico dentro da visão e da história dos personagens. A narrativa de Clarice Lispector é única. E dessa forma nós temos aqui, olha, o predomínio do tempo psicológico, a subversão desse tempo cronológico, ela não segue esse padrão, as ações que possam ter importância secundária, servindo como ilustração dessas características psicológicas, porque ela tem muita questão relacionada à introspecção do personagem. A presença da epifania, que é aquela questão da revelação, o personagem se vê de algo, de um acontecimento onde o famoso cair a ficha, né? E o emprego de figuras de linguagem, metáforas, antíteses, paradoxos, símbolos e alegorias que fazem a obra de Clarice Lispector ser um revival, ser um excelente exemplo do que foi o simbolismo e de quanto que isso influenciou aos artistas do modernismo. Como principais obras de Clarice Lispector, nós temos Perto do Coração Selvagem, Laços de Família, A Maçã no Escuro, A Legião Estrangeira, A Paixão segundo GH, Felicidade Clandestina, que é maravilhoso, e A Hora da Estrela, que foi o livro do paradidático de vocês, né? E surpreendam-se, Clarice Lispector também escreveu para as crianças. Ela publicou 2 obras, O Mistério do Coelhinho Pensante e A Mulher que Matou os Peixes. Durante toda a sua vida, Clarice teve muitas mudanças e muitas alterações naquilo que ela vivenciou. Ela perdeu, não é uma artista brasileira, ela se naturalizou brasileira, mas ela passou a descrever a vida do homem brasileiro de uma maneira muito, muito interessante. Vamos falar agora de Nelson Rodrigues, um dramaturgo famosíssimo que faz parte dessa geração de 45, onde aqui nós podemos considerar que ele foi revolucionário na sua abordagem e na sua produção literária. Sua vida pessoal foi marcada por tragédias, ele teve um irmão assassinado e teve o seu filho torturado durante a ditadura militar, regime que Nelson apoiou. Então, apesar dele ser um apoiador da ditadura, ele sofreu uma perda muito grande com a ditadura, onde ele teve a perda do seu filho. Então, ele é considerado pela crítica como fundador do teatro moderno brasileiro. E existem muitas obras de Nelson Rodrigues publicadas e também várias adaptações, tanto para a TV quanto para o teatro, inclusive na música. E ele tem aqui, olha, a gente pode citar algumas obras dele, como Vestido de Noiva, Os 7 Gatinhos e tantos outros. Então aqui, olha, aparece aqui a relação das suas obras. Ele produziu romances, e foi uma produção constante, mas também produziu contos e telenovelas e filmes baseados em sua obra do teatro. Olha, Os 7 Gatinhos aqui, Beijo no Asfalto, Bonitinha Mas Ordinária, Toda Nudez Será Castigada. A obra de Nelson Rodrigues para o teatro é vastíssima e serviu como inspiração para muitos artistas nas suas produções, nas suas criações. Agora vamos falar de um autor maravilhoso que nós vamos estar falando também na nossa aula, que é Ariano Suassuna. Esse homem maravilhoso que traz em sua obra a marca do regionalismo brasileiro, de uma visão muito bem-humorada, muito profunda e muito pertinente. O que nós conhecemos de Ariano Suassuna já serve como referência, como cartão de visita da sua obra. Ele é o escritor do Alto da Compadecida. E dessa forma, ele atinge a vários gostos. Então ali ele faz uma crítica social, uma crítica religiosa
e ao mesmo tempo de uma maneira extremamente ilustrativa e alegórica. E ele é professor universitário, advogado, dramaturgo, romancista e poeta brasileiro. Falar de Ariano Suassuna é falar da literatura brasileira, falar do homem brasileiro. Em sua obra maravilhosa, ele nos premiou com várias obras que trazem uma marca inconfundível da sua personalidade tão positiva e tão marcante. Então aqui está a lista das obras dele, tanto na poesia, no romance, quanto no teatro, e eu tenho certeza que todos vocês já leram a obra de Ariano, ou se não, assistiram algumas de suas peças ou da versão para o cinema do Alto da Compadecida. Então aqui eu coloquei para vocês, nesse mapa mental, o resgate das 3 gerações, das 3 fases do modernismo brasileiro, e aqui nós estaremos falando mais profundamente da produção literária desses autores. Nos vemos em nossa próxima aula.